Aleluia, meus irmãos. Estamos aqui na 44, irmão Tiago, irmão Edilson. Aleluia, glórias a Deus. Vamos aqui semeando a semente. Muito bom dia. A graça e a paz do Senhor Jesus seja na sua vida. Deus abençoe a todos. Estamos aqui compartilhando o Evangelho de Jesus Cristo, pois o Evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Nós estamos aqui em defesa do verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. Não defendemos nenhuma religião, porque nenhuma religião pode salvar. E Jesus não instituiu nenhuma religião. E quando eu digo nenhuma, é porque você não deve seguir nenhuma. Porque Jesus não direcionou o homem a seguir nenhuma religião. Por isso está escrito: o Evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Você crê no Evangelho? Não tem como crer no Evangelho sem praticar. Você crê no Evangelho? Como você não pratica o Evangelho? A fé sem obras é morta. Eu quero ler algo que está escrito na palavra, em Hebreus 9, ou melhor, em Hebreus capítulo 10, versículo 19, está escrito: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Cheguemos-nos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideremos-nos uns aos outros mais para nos estimularmos ao amor e às boas obras. A palavra do Senhor está escrito, meu irmão, que através do Novo Testamento, o sangue da nova aliança, o sangue de Cristo, nós temos acesso à graça, nós temos acesso à redenção, nós temos acesso à salvação através do novo pacto feito na cruz de Cristo, a nova aliança. Pacto é uma aliança. Com quem você tem pacto? O pacto é um compromisso, uma aliança. Você tem um pacto com Deus ou com o pecado? A palavra de Deus diz: aonde a quem um homem apresenta o seu corpo a serviço, a esse você se torna servo. Então, veja bem, se você permanece na prática do pecado, você tem pacto com o diabo. Como está escrito em Salmos: fizemos aliança com o inferno. Ou seja, fizeram aliança com o inferno, pacto com o inferno, através da bebedeira, através da homossexualidade, através das orgias, através do orgulho, através da idolatria, a ganância, a soberba. É uma aliança com o inferno que o homem tem feito. E permanecendo nesse estado, meu irmão, perecerá. A palavra fala assim: cheguemos-nos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência. Devemos nos achegar a Jesus Cristo para sermos purificados do pecado, para que toda a consciência do homem seja limpa diante de Deus. A consciência do homem ela está manchada diante de Deus. Só que o homem ele tem enganado a si mesmo, dizendo: vamos beber uma para esquecer os problemas. Só que a tua consciência, a tua veste continua manchada diante de Deus. Dessa maneira você está caminhando, meu irmão, para a condenação eterna. Se arrependa enquanto há tempo do pecado, para não sofrer os danos da condenação eterna. Pois está escrito: o salário do pecado é a morte, o dom gratuito de Deus é a vida eterna. A ganância vai levar muitas pessoas ao inferno. Muitas pessoas hoje estão vivendo afundadas nessa idolatria, avareza, amor ao dinheiro, onde muitas pessoas se recorrem a Deus por interesse, se apresentam diante de Deus em busca de seus interesses. Pessoas orgulhosas,
e cheios do pecado, elas nunca vão reconhecer que estão caminhando para o inferno, nunca vão reconhecer suas iniquidades diante de Deus. Só que a Bíblia diz e alerta: aquele que confessa e deixa seus pecados alcança a misericórdia, porém aquele que encobre os seus pecados jamais há de prosperar. Hebreus 10, versículo 23: retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. O que Jesus prometeu? Jesus prometeu vida eterna e salvação. Quem promete carro, casa, venha, você vai ser abençoado. Vem para cá, Deus vai te dar isso, Deus vai te dar aquilo, Deus vai te dar em dobro. É o diabo, o falso profeta. Ele atrai as pessoas através desse engano. Deus vai te abençoar, Deus vai te prosperar. Você dá tanto e recebe tanto, uma barganha. Não é com Deus, mas é com Mamon. Você dá tantos reais para receber tantas bênçãos do céu. Isso não é o evangelho de Cristo, meu irmão. Você precisa urgentemente examinar as escrituras. A tua religião, ela está te enganando. A tua religião, ela está te levando para o inferno. A tua religião está te tornando escravo. Escravo, dependente do dinheiro. Escravo, dependente. Olha só o que as religiões estão fazendo com o homem. Transformando elas escravos da avareza. Escravos da ganância. Porque quando alguém diz assim: quem mais dá, mais recebe. Quanto mais você dá, mais você recebe. Está transformando a pessoa agora, está prendendo a pessoa num pensamento e num sentimento de que ela precisa dar muito dinheiro para receber de Deus. Só que isso não é o evangelho de Cristo. Esse não é o evangelho que Jesus Cristo nos apresentou. Jesus nos apresentou o evangelho da cruz. Jesus nos apresentou a renúncia. Jesus nos apresentou uma cruz pesada a se carregar. Jesus, ele diz: se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Jesus nos apresentou a renúncia. E se alguém quiser seguir a Jesus Cristo, ele precisa negar a si mesmo, precisa tomar a sua cruz para seguir a Jesus Cristo. Nós sabemos que o dia do Senhor está próximo. O está voltando. O está voltando. A trombeta está soando para os santos trasladar. Sim, o rei está voltando, o rei está voltando. E nós sabemos que esse dia está se aproximando. Sabemos que o dia do Senhor, ele vai ser como um relâmpago, aonde o Senhor Jesus Cristo, ele vai julgar todos os pecadores. O Senhor, ele virá com grande ira. A ira do Cordeiro será derramada sobre toda a iniquidade e sobre todos os iníquos, sobre todos os orgulhosos, todos os avarentos, todos os pecadores que não se arrependeram. Por isso, meu irmão, é anunciado a você que se arrependa. Você precisa buscar a água da vida, que é Jesus Cristo. Campanha nunca vai te saciar. Essa é uma água suja, tirada do fundo de um rio cheio de lama, aonde diz assim: você está vivendo, você está no sofrimento, pare de sofrer. Aí você pergunta: o que eu preciso fazer para parar de sofrer? Segunda campanha, terça campanha, quarta campanha, quinta campanha, e ainda para fechar com chave de ouro, fogueira santa, dando o seu carro, sua casa, seu dinheiro, seu salário, todas as suas economias. Você vai parar de sofrer dessa forma? Entregando tudo na mão dos falsos profetas? Como que você vai parar de sofrer se transformando ou se deixando ser escravos de falsos profetas? No livro dos profetas diz assim: na verdade, esses cães gulosos, esses homens, esses pastores são cães gulosos que nunca se fartam. Pastores mercenários, eles fazem da igreja de Cristo uma forma de negócio.
Sabe qual que é o produto que está sendo comercializado hoje na falsa igreja? O produto que hoje está sendo comercializado, além da fé, chama-se promessas. Isso é uma forma de prender os seus fiéis. E a Bíblia diz assim: não vos prendais ao jugo desigual com os infiéis. Paulo escreveu dizendo assim: não se prendam ao jugo desigual junto com os infiéis. Não esteja preso junto com os mercenários infiéis. Não esteja preso no engano dos falsos profetas. Não esteja preso numa igreja falsa, cujo qual o seu maior objetivo não é o céu, mas é a riqueza terrena. As características, meu irmão, de um falso profeta, não é porque ele faz milagre que ele é de Deus. Os frutos não são os milagres. Jesus falou que pelos seus frutos o conhecereis. Só que esses frutos que a Bíblia diz não tem a ver com milagre. Falso profeta também cura. E os falsos profetas de hoje, o que eles mais estão usando para prender as suas ovelhas e fazer delas escravos são sinais e prodígios. São milagres falsos de mentiras feitos pelo dedo de Deus. Todo falso pastor, ele é ganancioso. Todo falso pastor, ele é interesseiro, que faz do evangelho a sua forma de lucro, faz das suas ovelhas a sua maior fonte de lucro, aonde as suas promessas que você sempre está buscando, que vai ser prosperado. E aí, uma das estratégias é o seguinte: você tem que levar uma garrafinha de água para casa. Dá a garrafinha de água para eles levar para casa. Porque assim eles vão ter aquela sensação de que não estão indo embora com a mão vazia, mas que eles receberam algo do céu, que receberam uma bênção de Deus. Essa é uma artimanha do diabo. Essa é uma artimanha que falsos profetas utilizam para enganar o ego, porque o ser humano sem Deus, ele é guiado pelo ego. Enganoso é o coração do homem, e é mais enganoso do que todas as coisas nessa vida. Quem falou que o diabo ele não tem inteligência? O que falta inteligência é dentro do homem que diz conhecer a Deus. Não que Deus já não tenha colocado a inteligência, mas é que o homem parece que pegou o seu cérebro, guardou o seu cérebro e trancou o seu cérebro para não usar ele. Pegou a Bíblia, fechou a Bíblia para acreditar em padre mercenário, para acreditar em padre pedófilo, para acreditar em pastor mercenário, para acreditar em falso profeta, em feiticeiro. É isso que o povo está seguindo. A Bíblia diz: se um cego guiar outro cego, ambos cairão no mesmo buraco. Eu te digo que Goiânia ainda não conheceu a Deus. Quem é Deus para você? Quem que Jesus representa para você? O que você diz em relação a Jesus Cristo? Quem é Jesus para você? Você pode até fechar os vidros, mas certamente naquele dia, meu irmão, todos nós estaremos diante de Deus. Não vai ter como tapar os ouvidos. Não vai ter como você fugir de ouvir da boca de Deus. Apartai-vos de mim, vocês que praticam a iniquidade, para o fogo eterno. Alguém que rejeita a luz é porque ele está mergulhado no pecado. E ele não quer ter compromisso com Deus de abandonar os seus pecados. Porque alguém que faz um compromisso com Deus, ele está ciente. Ele está ciente que agora vai ter que abandonar todo o pecado, toda a bebedeira, toda a ganância, todo o orgulho, toda a mentira, toda a avareza, toda a idolatria. Alguém que faz um compromisso com Deus, ele sabe que dessa forma é impossível agradar a Deus. É impossível, sem fé, o homem agradar a Deus. Sem fé, é impossível que o homem venha agradar a Deus. E a fé não é um dom de todos, é um dom de Deus. A fé, ela vem por ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Quem crê, como diz a Escritura, rios de água viva jorrarão de dentro do teu ser. Fé não é você estar de joelho dobrado diante de uma imagem que diz que é de Jesus, porque aquela imagem de um homem de olho azul não é a imagem de Jesus Cristo verdadeiro. Fé não é alguém pegar uma escultura, acender uma vela no pé dela e se dobrar dizendo que está orando e rezando para a rainha do céu. Isso não é fé. Cadê a rainha do céu na Bíblia?
Cadê Maria sendo chamada de mãe? Cadê Maria sendo chamada de senhora? Cadê Maria sendo chamada de medianeira, de intercessora? Cadê isso? Maria não curou uma pessoa sequer na vida. Por que estaria curando agora após a morte? Porque se tornou senhora, sendo que quando viva era serva. Por que quando viva era chamada de bem-aventurada, mas hoje chamada de rainha? A Bíblia fala que no céu só há um rei, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Deus, ele não tem mãe. Isso é uma heresia destruidora. Isso é uma zombaria com Deus. Dizer que Deus tem mãe é o mesmo que chamar Deus de criatura e falar que ele foi criado. Só que a Bíblia diz que Deus não tem princípio de vida. Deus não tem princípio. Por isso Deus não tem mãe. Deus não foi criado. Deus é o Criador. Deus não pode estar submisso a uma mulher, porque Deus não tem mãe e ele é o próprio Deus. Ele quem fez todas as coisas. Ou melhor, em João 1 diz que sem Jesus Cristo nada do que foi feito teria sido feito. No princípio ele era o verbo estava com Deus, e o verbo era o próprio Deus. Isso a Bíblia está falando de Jesus Cristo. João capítulo 1, ele era a palavra estava com Deus, a palavra era o próprio Deus, era o próprio Jesus Cristo, e sem ele, nada do que foi feito teria sido feito. Eu te pergunto, alguma criatura, algum ser humano pode criar galáxias, criar a natureza, criar seres viventes? Não pode. Mas Jesus criou. E por que Jesus criou? Porque Jesus é criador. Jesus não é o filho da Maria, Jesus não é o filho de José, Jesus não é, ele é o filho do Deus vivo. Jesus é o filho do Deus Altíssimo, a qual o próprio Pedro diz: tu és o filho de Deus, mestre. E sabemos que ninguém na Galiléia ou na Judéia faz esses mesmos sinais, porque tu fazes pelo dedo de Deus. É uma afronta contra Deus falar que Jesus tem mãe. É uma afronta você falar que Maria, ela passa na frente. É uma afronta contra Deus. Pois a palavra do Senhor, meu irmão, ela nos dá essa direção. É uma afronta contra Deus qualquer que diz essas coisas, porque só há um só Deus, um só Senhor, um só batismo, um só mediador, um só intercessor. Esse é Jesus Cristo. Te garanto que quando você chegar lá no céu, você não vai encontrar a rainha do céu. Quando você chegar lá no céu, você não vai encontrar a mãe de Deus, você não vai encontrar. Você não vai encontrar a senhora, não vai. Você não vai encontrar. Maria vai falar para você que nunca fez um milagre sequer, porque não faz. Morto não faz milagre. Morto não faz milagre por ninguém. Está escrito. Jesus diz: ninguém subiu ao céu, a não ser o que desceu do céu, que é o Filho de Deus. Então Jesus foi o único que subiu ao céu. E é por isso que só Jesus está no céu. Depois de Jesus, Maria não subiu ao céu, João não subiu ao céu, José não subiu ao céu, Pedro nem Paulo e nenhum outro desses santos que o Brasil adora subiu ao céu. Estão tudo morto. Ou seja, o Brasil está adorando morto, defunto adorando defunto, pessoas mortas na idolatria adorando pessoas mortas na bebedeira adorando Maria, pessoas mortas na vida de feitiçaria, na vida de mentira, na vida de ganância, adorando os mortos. Todos esses santos estão mortos. Esses santos que as pessoas compram as suas imagens, só serve para isso, comércio, fins lucrativos, só para isso que serve. Mas Jesus Cristo, ele é a imagem do Deus vivo. Hebreus 7:3 diz: sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias, nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Por isso creia na palavra do Senhor. Em Hebreus 10, capítulo 10 de Hebreus, está escrito, no versículo de número 26: porque se pecarmos voluntariamente depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Pecado voluntário é o que as pessoas mais praticam. As pessoas que se põem a praticar tal pecado consciente de que é pecado,
esses estão caminhando para o inferno. E usam da mesma palavra para dizer que não estão indo contra Deus. Quando alguém se embebeda, ele está pecando voluntariamente. E como você vai dizer que não é pecado, sendo que a Bíblia diz que os bêbados não herdarão o reino dos céus? Quando alguém está vivendo na prática do homossexualismo, ele está vivendo afundado no pecado. E como dirão que não estão? Sendo que os homossexuais, sodomitas, efeminados, não herdarão o reino dos céus. Quando alguém pratica a prática da mentira, está caminhando para o inferno. Por quê? Porque o diabo é o pai da mentira. E quando ele fala a mentira, ele fala de algo que provém dele mesmo. Ou seja, o homem adotou as práticas do diabo para a sua vida, e dizendo que não estão pecando. Mas a Bíblia diz, se você pecar voluntariamente, depois de ter recebido o conhecimento desta verdade, o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Uma vez que alguém, ele pratica o pecado, consuma o pecado, ele gera a morte. E alguém praticando o pecado por sua livre e espontânea vontade, por sua própria escolha, a Bíblia diz que já não resta mais o sacrifício pelos seus pecados. Vou usar um exemplo. Alguém que foi lavado pelo sangue de Cristo e tornou-se novamente para a vida adúltera, para a vida dissoluta, na prática da bebedeira, beberrões, homossexuais. Esse sacrifício que Jesus fez já não serve mais. Sabe por quê? Você jogou fora. Alguém que se voluntaria a pecar está jogando fora o sacrifício de Cristo. Paulo, ele disse assim: pelo que agora eu digo, com lágrima nos olhos, que muitos têm feito inimigos da cruz de Cristo, que levam ao vitupério o Filho de Deus. A pessoa que escolhe viver no pecado, ela está rejeitando a Cristo. Jesus foi crucificado e rejeitado. Hoje, quando o homem ele decide viver no pecado, ele está rejeitando a Cristo. Quando alguém diz assim, em seu coração, que ele não tem pecado, ele está chamando Deus de mentiroso. A Bíblia diz que quem diz que não tem pecado é mentiroso e chama Deus também de mentiroso, porque todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Mas isso não é mais apenas um pretexto de desculpa que todos pecaram para você viver no pecado. Dizer que viver no pecado é normal é o mesmo que falar que o diabo também vai ser salvo. Dizer que pecar é algo comum porque Deus é só amor e agora todos nós pecamos mesmo porque é da natureza humana, é um engano. Como o irmão aqui pregou em 1 João, no capítulo 2, quem peca é do diabo. Jesus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Todo aquele que pratica as obras do diabo, ele se transforma no filho do diabo. Como a Bíblia diz que existem os filhos de Deus e os filhos do diabo. Quem pratica o pecado é filho do diabo. Quem pratica a justiça, justo é e é conhecido filho de Deus. Mas Jesus Cristo manifestou para desfazer as obras do diabo. Quantos querem que as obras do diabo sejam desfeitas na sua vida? Você já parou para pensar, meu irmão, que você pode partir para a eternidade e aonde passará a sua eternidade? Antes que o corpo venha tornar o pó da terra, o espírito de vida venha retornar para Deus, você precisa se arrepender. Antes que o corpo ele venha voltar para a sepultura, para o pó da terra, qual ele foi formado, você precisa abandonar a prática imoral. Antes que você venha descer a sepultura, você precisa retornar-se para Deus. Você precisa abandonar a prática do pecado. Todo pecado gera morte. O salário do pecado é a morte. A saber, o lago de fogo e enxofre, esta é a segunda morte. Fala assim no versículo 27, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Isso aqui é para aqueles que pecam voluntariamente. Vou dar alguns exemplos de pecado voluntário. O principal deles, a idolatria. Futebol é a maior idolatria do Brasil hoje. A maior. Ganhando das imagens de escultura que fica em segundo lugar. Êxodo 20 diz, não farás para ti mais escultura. Não farás
para ti imagem de escultura. Imagem de escultura é a imagem da idolatria. É a imagem da idolatria, é a representação da rebeldia do homem. Porque Deus tirou do Egito. Deus tirou do Egito uma terra idólatra. Uma terra em que já tinha esse costume de imagem de escultura, onde acendia incenso para essas divindades malignas. E estão imitando as obras do diabo mais uma vez. Só que assim, a palavra de Deus diz que o homem pecando voluntariamente já não resta mais sacrifício pelos seus pecados. O sacrifício foi oferecido uma vez. E o pecador tem que se arrepender dos seus pecados, para que esse único sacrifício que foi feito, ele venha em sua vida ter o verdadeiro efeito. Mas uma certa expectação de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Então a Bíblia está falando de um fogo que há de devorar todos aqueles que estão caminhando em inimizade contra Deus. A Bíblia está falando de uma inimizade tão grande como tem caminhado contra Deus, que se chama pecado. Uma inimizade contra Deus tão grande, a qual o amor de muitos tem se esfriado. O amor de muitos tem se esfriado para com Deus. Por ter se multiplicado a iniquidade, o amor de muitos tem se esfriado. Quanto mais o homem peca, mais o temor se esfria. E quanto mais o seu temor se esfriar, meu irmão, mais fácil fica de você se tornar um blasfemador. E blasfemando você perde sua salvação, perde a oportunidade de arrependimento. Veja como tem se esfriado o temor no mundo. Falar de Deus não significa e nem representa temor. Porque uma pessoa que está vivendo na prática imoral, como ela está temendo a Deus quando fala de Deus? Ah, mas eu estou aqui, estou vivendo no bar, estou se embriagando, mas Deus está aqui no coração. Não esqueça de Deus. Como você pode viver de tal forma imoral e suja e não se envergonhar de lembrar de Deus? O amor de Deus, ele produz no homem temor. O amor de Deus produz no homem temor. O verdadeiro amor de Deus, ele faz com que o pecador se constranja. Não tem como alguém continuar na prática da bebedeira e dizer que está lembrando de Deus e que Deus está com ele. Se você se lembrar de Deus, certamente você vai se arrepender. Você vai querer urgentemente se livrar da sua vergonha, do seu pecado. Porque o amor de Deus, ele produz no homem temor, arrependimento e cria dentro do coração do homem a verdadeira vergonha para que ele não peca mais. Então, meu irmão, se arrependa. Uma pessoa que vive na prática imoral, ela vai sim arcar com as consequências do inferno. Alguém que está na ganância vivendo, pastores de Goiânia que estão abrindo empresas, mega templos para arrecadar dinheiro por interesse, fazendo a igreja de Cristo comércio, também merece o inferno. E a Bíblia diz que serão lançados no lago de fogo junto com o diabo e o falso profeta. Aqui a palavra do Senhor fala assim no versículo 31: horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Porque bem conhecemos aquele que diz: minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor. Não foi Paulo que diz o Senhor. De Deus é a vingança, de Deus vem a recompensa. A recompensa de Deus, ela vem sobre os pecadores. A recompensa de Deus, ela vem sobre aqueles que foram lavados pelo sangue de Cristo. A recompensa de Deus é para todos. Então quer dizer que você quer pecar e não quer receber a recompensa. Mas certamente se você buscar salvação, você vai querer receber a recompensa, né? O inferno ninguém quer, mas o céu todo mundo quer. A condenação ninguém quer, mas o céu todo mundo quer. Mas porém buscar Deus também não querem. É isso que não dá para entender. As pessoas querem dizer que Deus é amor, e dizer que Deus é justo, mas dizer que Deus não vai lançar a pessoa no inferno. Quando alguém diz que Deus não vai lançar ninguém no inferno, essa pessoa está chamando Deus de mentiroso, está chamando Deus de injusto e dizendo que Deus, ele volta atrás com a sua palavra. Só que a Bíblia diz assim: passarás os céus, passarás a terra, mas a palavra de Deus jamais há de passar. O ardor de ira e expectação de fogo aguarda todos os imorais, aguarda todos os cães gulosos, avarentos, mercenários, falsos profetas. É até uma blasfêmia, meu irmão, alguém chamar de grande homem de Deus, homem ganancioso.
Ah, mas ele cura. É igual o Padre Robson que roubou, mas as pessoas ainda estão dizendo, nós queremos o Padre Robson, nós queremos ele na bênção. Aí eu pergunto para você, será que o povo está tendo discernimento para discernir, compreender o que é treva e o que é luz? Não está. As pessoas estão apoiando o erro. A pessoa imoral, a pessoa gananciosa, ladrão. Como que pode ser de Deus? Pelos seus frutos conhecereis. Homossexual, ladrão, avarento, o padre que roubou uma multidão de pessoas, mas as pessoas ainda dizem, nós queremos o Padre Robson, ou seja, não querem a Deus, querem Barrabás. Crucifica Jesus, solta Barrabás. Não queremos esse homem que veio a reinar sobre nós. Queremos um homicida, é isso que o povo quer. O povo quer o falso profeta. O falso profeta está aí como castigo do povo. O falso profeta está aí como castigo de um povo imoral, de um povo que ama os seus pecados. Está aí para o castigo dessa própria nação. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Horrenda coisa não é você cair na mão da autoridade. Horrenda coisa não é você cair na mão do diabo. Horrenda coisa é você cair na mão do Deus vivo. Se você cair na mão do diabo, Deus pode até te livrar. Se você cair na mão das autoridades, Deus pode até te livrar. Mas quem te livrará se você cair na mão do Deus vivo? Quem poderá te livrar se você cair na mão de Deus? Se alguém cair na mão do diabo, meu irmão, Deus ainda pode livrar pela sua misericórdia. Glória a Deus. E assim a palavra do Senhor ela nos alerta. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai enquanto Ele está perto. Deixa os ímpios os seus maus caminhos. Deixa essa depravação. Deixa essa imoralidade. Deixa essa sensualidade. A Bíblia diz que os sensuais não têm o Espírito Santo de Deus. Nem os imorais terão parte com Deus. Nem os depravados terão parte no reino de Deus. Se arrependam. Se convertam a Jesus Cristo Senhor. Pois a palavra do Senhor, ela traz a nós o entendimento. Assim está escrito. Assim diz. Quebrando alguém a lei. Hebreus 10, versículo 29. Glória a Deus. Meu amigo, hoje tu tens a escolha. Vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde.